Todos nós temos temperamentos e personalidades diferentes. Isso é singular, tão especial. Mas a gente pode muitas vezes definir a forma como vivemos, justificando através disso. Não, esse é o meu jeito, meu temperamento, minha personalidade. E muitos têm um temperamento, uma personalidade mais triste, mais melancólica, mais sofrida. E alguns vão dizer, é por causa dos traumas, dos problemas, mas não é verdade, porque existem pessoas muito sofridas que são up, que são para cima, por causa do temperamento. Será que é por causa da personalidade? Sabe, uma das marcas na história toda do Evangelho, desde lá de Gênesis até os dias de hoje, uma das marcas que revelam uma pessoa de Deus, um tipo de esperança, um tipo de alegria no seu interior, que consegue vencer até mesmo a personalidade, até mesmo o temperamento. Deus usa sua singularidade. Você talvez seja aquela pessoa que tem os pés mais no chão e gosta de pensar mais e ser mais elaborado. Ou talvez você seja aquela pessoa mais explosiva, mais expansiva. Deus quer usar todos. E quer usar inclusive esses traços que fazem a distinção entre todos nós. Mas não se confunda. Você foi planejado por Deus desse jeitinho, mas um traço da salvação é uma reconstrução no seu ânimo interior. A palavra ânimo, ela vem do grego ânima, que é alma. E veja como a Bíblia constrói isso. Em Gênesis 2, quando forma o homem, diz que Deus sopra o Espírito nas narinas do homem, o homem respira o Espírito, e então nasce o seu ânimo, a alma, nefesh, esse ser interior, que é fruto do Espírito. O homem sem Deus, ele tem o seu espírito morto. É o que nos diz a Bíblia. Efésios, por exemplo, diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos fala a mesma coisa. Aqueles que pecaram estão destituídos da glória de Deus, longe de Deus, ignorantes em relação à vida de Deus. Então eles estão sem ânima. A alma deles está destruída porque ela é habitada não pelo Espírito de Deus, mas habitada pelas ideias e sofismas do diabo. Então está destruída. Mas o crente não. O que foi que aconteceu conosco? Nós fomos amados. Jesus veio, foi até a cruz, levou o cativo o cativeiro. Ele pegou o nosso estado deplorável e morreu a nossa morte. Mas Ele ressuscitou. E quando ressuscitou, Ele nos deu vida, estando nós mortos. Essa vida é a vida abundante, a vida eterna. Não é a vida do nosso esforço, mas é a vida do Espírito de Deus. Então o que a gente pode dizer, como está lá escrito em João 20, o Senhor soprou um novo espírito, e quando Ele soprou na nova criação, veio um novo ânimo, nefesh de Deus nasceu de novo. Aqueles que são nascidos espiritualmente, são nascidos do Espírito, são nascidos da nova criação. Eles têm, portanto, uma nova maneira de se comportar em relação às circunstâncias, em relação ao seu temperamento, em relação, inclusive, à sua personalidade. Essa transformação é do poder de Deus.
Não é uma transformação que nós conseguimos, mas o poder de Deus fez. E agora a gente aprende a conviver com ela. Esse texto de Neemias que a gente tem lido, conta a história de Neemias sendo vocacionado por Deus, despertado por Deus para reconstruir os muros. Mas quando ele chega, ele se depara com um povo de Deus sem ânimo, arrasado pelas circunstâncias. E então ele entende que a tarefa dele não era meramente construir muros, mas era reparar, restaurar o ânimo. É a história da reconstrução do ânimo. É sobre isso que eu quero falar com você. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 12, do versículo 27 até o 47. Nós vamos ler. Vocês vão me permitir, eu vou falar algumas coisas na leitura para já ir explicando, para a gente ir aprendendo. 2 assuntos em especial são tratados nessa parte das Escrituras, Neemias 12, do 27 a 47. 2 aspectos da nossa vida espiritual são tratados, em especial cuidado. Primeiro, uma vida de louvor. É o primeiro aspecto, que vai ali do versículo 27 até o versículo 43. E ele fala sobre a reconstrução nacional para que o povo voltasse a adorar a Deus. Portanto, um crente, ele louva, aprende a louvar, cantar, falar, orar, bendizer o nome do Senhor, porque louvor é mais do que cantar, é expressar a Deus sua gratidão, seu reconhecimento da bondade de Deus, nos feitos de Deus. E isso a gente precisa. Por isso uma igreja que é genuinamente de convertidos é uma igreja de adoradores. Um dos principais ministérios para a vida espiritual do povo é o ministério de adoração. Então, músicos, pelo amor de Deus, se você é músico e não está servindo a Deus com isso, eu quero pedir a você, irmão, peça perdão a Deus. Peça mesmo. Você precisa rever a sua condição espiritual. Não diga que é falta de tempo, não é. É falta de prioridade. E você vai responder a Deus quando você comparecer perante Ele, porque você tem condições. Você tem como adorar a Deus. Se você pode cantar, você sabe cantar e não está inserido no ministério, quero que você peça perdão a Deus, irmão. Peça perdão a Deus e volte-se para o Senhor para você servi-lo. Essa é uma das expressões mais chamadas na Bíblia, mais convocadas na Bíblia para o povo da aliança. O povo da aliança é um povo que adora. É impressionante como é através da igreja que essa arte do canto, a arte da música, ganhou a cultura secular. Mas foi na igreja. Tem muito a ver com a igreja que faz bem feito, que conhece bem o Senhor, que extrapolou isso para o mundo. E parece agora que o mundo é dono da música, enquanto a gente está como se fosse engatinhando. Porque pessoas como você, que tem recursos, tem dons dados por Deus, você prefere travar isso. No nome de Jesus, desperte, irmão. Tem um irmão que está aqui, que ele estava comigo na inauguração da igreja Lagoa do Araçá, e lá na igreja Lagoa do Araçá está precisando de pessoa para tocar. E quando eu encontrei com ele, a esposa dele lá, eu falei assim: por favor, ajude aqui. E ele está ajudando. E essa semana, conversando com a liderança lá, Lagoa do Araçá, eles estavam dizendo a mudança que já está acontecendo na igreja, porque o Ministério de Louvor está se estruturando. É isso mesmo que acontece, irmãos. Então você, no nome de Jesus, desperte esse dom que Deus deu a você e não menospreze esse fator na sua vida.
Vamos ler, diz assim o texto: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como também das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Você entendeu? Os caras que deveriam estar nessa parte da vida espiritual do povo de Deus, eles foram viver suas vidas e foram construir suas coisas e se ocuparam de outras coisas. E quando Neemias está reconstruindo, ele chama, convoca: venham, voltem para a vocação, para aquilo que Deus deu para vocês, voltem-se no nome de Jesus. Versículo 30: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então eu fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Deixa eu explicar aqui. A procissão vai começar na porta do monturo, para um lado do muro, e a outra parte da procissão vai pelo outro lado do muro. Então eles vão rodear toda Jerusalém por cima do muro em 2 blocos. Mas o ponto inicial, a porta do monturo. Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto, ele fala: cada porta dessa e cada torre que é citada tem alguma expressão significativa para a vida de adoração da igreja. A porta do monturo é o ponto inicial, é o reconhecimento. A palavra monturo aqui significa pilha de estrume, é o ponto inicial. Por que adoramos? Porque reconhecemos de onde viemos. Tirou-nos de um poço de lama e perdição. Você foi encontrado e estava morto, sim? Você estava perdido, sim? Então você e eu estávamos na porta do monturo. É onde começou, onde a gente foi resgatado para a gente começar a adorar a Deus. O texto segue dizendo: após eles ia Roçaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, o filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Mialai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Hanani. Isso é um trava-língua, irmão. Eu esforcei, foi muito para aprender e não gaguejar, mas tem jeito, né? Com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, ia adiante deles. Então essa parte que foi pela direita é a parte que Esdras, o pastor, foi conduzindo. E então esses príncipes todos estavam lá. E aí, versículo 37, a entrada da porta da fonte, essa palavra fonte no hebraico refere-se às faculdades mentais e espirituais. Uma vida de adoração, ela começa no monturo, mas ela parte por uma mudança de mente. Nossa mente passa a se importar, a valorizar com aquilo que é eterno, com aquilo que é de Deus. Colossenses diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à destra de Deus. Preste atenção, irmãos, porque o que acontece é, depois que a gente é arrancado do poço de lama e perdição, uma reconfiguração da nossa mente. O pessoal lá do interior diz: esses crentes fazem lavagem cerebral.
Eu vou dizer, não é o crente que faz lavagem cerebral, não, é o espírito que faz uma lavagem espiritual e muda a mente da gente passa a valorizar as coisas de Deus para a gente poder adorar a Deus. Subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi até a porta das águas. A palavra água aqui no original significa revigoramento. E Jesus disse que a gente precisava nascer da água e do Espírito, ou seja, de um revigoramento que vem do Espírito Santo. Então, uma maneira nova de você enxergar a vida, não é mais naquela coisa lastimosa, cansativa, pesada, mas pelo poder do Espírito há um novo vigor, e é por isso que a gente adora a Deus. Continua, o texto diz, até o muro largo. A palavra largo aqui significa ser aumentado, pastagem ampla e espaçosa. O que edifica a vida de adoração e muda a nossa mente é quando nosso coração se alarga e a gente passa a entender as Escrituras e conhecer o verdadeiro pasto que alimenta a nossa mente e alimenta o nosso coração. Versículo 39. E desde a porta de Efraim, a palavra Efraim significa serei duplamente frutífero, ou seja, há um florescer da vida. Agora você é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a terra, e a vida floresce ao seu redor, e você adora a Deus à medida que reconhece o que Deus está fazendo, tanto por seu intermédio como por intermédio dos outros. Passaram por cima da porta velha. A palavra velha aqui significa estoque, depósito, que se referencia àquilo que já está guardado, aquilo que já está posto. E a vida de oração é baseada naquilo que já está feito por Deus, naquilo que o Senhor deixa como estoque na nossa despensa para adorá-lo. E da porta do peixe. A palavra peixe aqui era usada na Bíblia muitas vezes, especialmente por Jesus, como o lugar da comunhão, o lugar da restauração espiritual, mas o significado é multiplicar. É por isso que Jesus fez a multiplicação dos peixes quando mandou os discípulos, especialmente Pedro, lançar as redes. Eles não estavam apanhando nada, e de repente quando Jesus manda, os peixes se multiplicam e a rede já quase não consegue ser puxada. A ideia de aumento, a ideia de crescimento em todas as áreas, inclusive financeira. Não está falando de você buscar a Deus para ter riqueza, mas o que está dizendo é que quando você e eu começamos de fato a viver a vida de Deus, a nossa vida vai se reorganizando. Essa vida de adoração vai mudando os nossos focos, nossos interesses, o motivo da nossa vida é mudada, e de repente nessa reorganização começa a florescer e começa a haver novos recursos que a gente nem sabia que tinha, a gente nem sabia que dava, e de repente a vida se reconfigura cheia de exuberância, cheia de plenitude, uma nova maneira de ver. E pela torre de Hanael, que significa Deus tem favorecido. Por quê? Porque se multiplica. Porque existe um estoque. Porque Deus tem tornado você duplamente frutífero. E então você reconhece, Deus é quem tem nos favorecido. Essa é a torre. Você sabe que a torre era posta para poder firmar o muro e as portas. Então está aqui a torre. Qual é a torre que firma a vida da gente em adoração? É Deus nos tem favorecido. É a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios. É Deus que nos tem favorecido. Aí diz, pela torre dos 100. A palavra 100 aqui significa aumentar. Até a porta do gado, que significa multidão. Então veja, as expressões do versículo 39, fora a torre, que é Deus quem tem dado isso, fora essa expressão, todas as outras, todos os lugares, as portas por onde eles passaram, significavam uma mudança completa. Está saindo do monturo, Deus está fazendo você frutífero, Deus está abençoando você, e a vida está se expandindo em todas as áreas. Você, como um instrumento de Deus, você se expande para todas as áreas e abençoa em todo lugar. E então eles pararam na porta da guarda. A
porta da guarda, a palavra guarda significa cuidar, reservar, manter. Essa palavra que Deus deu para Adão antes da queda, quando ele disse para cuidar do jardim, para conservar, para preservar, para proteger, para guardar o jardim. Então veja o que é que Deus está construindo para nós. Tira a gente do monturo e resolve abençoar a gente. E agora que a gente se entregou a Deus para ser usado por Ele, a vida vai sendo recondicionada, requalificada, reconstruída. Essa é uma vida de ânimo. Há um ânimo novo, há um poder novo, há uma força espiritual conduzindo a gente. E isso transforma tudo. E o final dessa jornada é: guarda o que Deus tem dado. Cuidado para ninguém roubar do seu coração aquilo que Deus tem dado para você, essa vida de adoração. Versículo 40. Então ambos os coros pararam aonde? Na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, os sacerdotes. Você já entendeu que o outro grupo está sendo Neemias quem está conduzindo, e ele vai passar a falar agora do outro grupo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Minaimim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezé faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. E aí, a segunda parte desse texto que eu falei, que são dois aspectos: o primeiro é louvor, a segunda parte desse texto vem aqui do 44 a 47. É a manutenção financeira da obra de Deus. Instrução clara sobre dízimos e ofertas como sendo a vida de adoração. É um princípio espiritual, não é um princípio da lei, não é uma regra, mas é um princípio espiritual de fidelidade. Então diz, versículo 44 a 47: ainda no mesmo dia se nomearam os homens para as câmaras dos tesouros, ou seja, os tesoureiros, e a câmara do tesouro ficava no templo, e era também a casa do tesouro nacional. Por quê? Porque a vida de Israel naquele tempo não era uma vida laica, era uma vida religiosa. Eles não eram um povo que tinha qualquer religião, eles só tinham uma única religião, e Deus era o Senhor da nação. Então, na casa da moeda, a casa do tesouro nacional, ficava no templo. E quem organizava isso, vamos dizer assim, o ministro da fazenda de Israel naqueles dias, era justamente os tesoureiros, que eram levitas, que eram sacerdotes. Então diz, vou ler o 44: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre. Por que eles estavam alegres? Porque os levitas e os sacerdotes voltaram a ministrar, ministravam ali. Então preste atenção, irmão. O serviço que é feito para a nossa manutenção espiritual, para o nosso crescimento espiritual, esse serviço feito tinha a ver com o povo participar efetivamente, financeiramente desse serviço. E o povo entendia isso. Essa era a maneira didática de Deus fazer eles reconhecerem que as finanças deles tinham a ver com Deus, não tinha a ver com uma questão de ego, uma questão pessoal. Versículo 45: e executaram o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, lá nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia,
e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Muito interessante, porque se tinham os tesoureiros, eles pagavam àqueles que tinham o ofício no templo, e esse ofício era exclusivo, único. Então, os caras que tinham porções de terra nos arredores de Jerusalém, que viviam da agricultura ou viviam da pecuária, agora tinham que largar seus ofícios, porque agora eles teriam que ter dedicação exclusiva, e viveriam a partir dos dízimos e das ofertas que eram dadas para poder eles servirem a Deus. Então a administração era como? Os levitas recebiam isso, aquela porção, 10% do dízimo era dado então para os sacerdotes, e todos os dízimos que eram dados, então os levitas e os sacerdotes tiravam as suas porções para as suas manutenções, para a sua família, para as suas vidas. Era assim que funcionava naqueles dias. E diz o texto que desde os dias de Davi e de Asaf, porque quando Davi preparou o templo, ele fez questão de organizar liturgicamente, organizar a maneira de Israel funcionar naqueles dias. Dito isso, irmãos, nós estamos entendendo o que é que aconteceu. Quando eles acabaram de construir o muro, 52 dias de reconstrução, chegou a hora deles consagrarem esse muro. Portanto, Neemias capítulo 12, ele está anacrônico com o texto. Ele é logo ali, depois do capítulo 4, 5 e 6 de Neemias, então vem essa consagração. E nessa consagração existe um momento em que Neemias vai assumir, a partir daqui, uma reconstrução civil, a maneira deles funcionarem com justiça e abençoarem uns aos outros com a vida normal que eles deveriam viver, conforme Moisés tinha prescrito na lei. Então esse momento aqui é um momento divisor de águas. É quando Israel será reconstruído no seu ânimo nacional. O muro foi reconstruído, e agora que o muro foi reconstruído, precisa reconstruir o espírito deles. Não é um espírito nacionalista, é um espírito de adoradores, de adoração ao Senhor. A sequência é mais ou menos essa. No ano 445, houve a reconstrução dos muros, isso está em Neemias 6. Então, há uma leitura da lei por Esdras, está lá em Neemias 8. E a gente encontra a confissão nacional, a renovação da aliança, Neemias 9 e 10. E a organização da cidade e dos líderes, Neemias 11. Neemias 12 está precisamente aqui, logo após a reconstrução dos muros. E depois houve uma reconstrução nacional. Eu estou chamando tudo isso de reconstrução do ânimo do povo de Deus. Depois disso, nós vamos encontrar no capítulo 13 um retorno temporário de Neemias a Suzã. Lembra que ele é copeiro do rei, ele tem que voltar. Depois de 12 anos, ele volta, ele passa ali algum tempo, e então ele pede definitivamente ao rei para voltar para Jerusalém, a fim de servir o seu Deus. É o que acontece no seu retorno, Neemias capítulo 13, versículos 7 a 31, quando ele volta para fazer as correções finais e reestruturar todo o sistema de sustento, manutenção do culto e a reconstrução da condição espiritual de Israel. Eu quero destacar alguns pontos aqui para esse sermão. Primeiro, essa vida de adoração, você vê que começa no monturo, mas ela tem a ver com a nossa purificação. Eles prepararam a dedicação do muro. Versículo 30 diz: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e purificaram o povo, as portas, o muro. Irmãos, nós não temos capacidade de nos purificarmos, mas temos capacidade de reconhecermos a purificação que nos foi dada. E quando reconhecemos, existe um grande constrangimento. Veja, irmão, entenda isso muito bem. Quando Cristo foi até a cruz, a Bíblia faz questão de afirmar que é o sangue de Jesus quem nos purifica de todo o pecado e de toda iniquidade. A pergunta que eu lhe faço é: o sangue de Jesus caiu sobre a sua cabeça?
Agora imagine essa cena, porque ela é muito forte. Você está debaixo daquela cruz. E você reconhece quem está ali sendo morto. Você está lá agora? É você. Então, o sangue que está escorrendo pelo corpo dele está caindo sobre a sua cabeça e está melando o seu rosto, está ensopando suas vestes. A vida que está saindo dele está caindo sobre você. É o sangue de Jesus que lhe purifica de todo pecado. Eu volto a perguntar. Essa é a pergunta mais importante dessa manhã. O sangue de Jesus caiu sobre você? Você já se viu nessa figura de alguém que está ali debaixo da cruz e a vida dele está escorrendo para cima de você? E enquanto escorre, você vai sendo todo ensopado pelo sangue dele. E então você ouve uma voz sem força, sem vida quase, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E você sabe que é consigo. Você sabe que o que ele está pedindo é que a pureza da vida dele seja ministrada pelo Pai a você. Que ele traga, o Pai traga perdão para você ter arrependimento e uma novidade de vida. Eu volto a perguntar a pergunta mais importante dessa manhã. O sangue de Jesus cobre você? Quando Paulo finalmente entendeu esse mistério, ele usa uma expressão muito forte. Ele diz: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se deu por mim. Veja, irmão, a consequência imediata de alguém que foi banhado pelo sangue de Jesus é uma gratidão imensa. É uma espécie de constrangimento que impulsiona você, empurra você. Eu quero me dedicar a esse Deus. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É assim com você, irmão. Veja que a vida de adoração começa no monturo, vai numa reorganização espiritual, que Deus vai refazendo tudo. Mas essa vida de adoração, ela precisa de purificação. Sem a purificação não haverá adoração. Mas a purificação que nos foi dada não foi conquistada por nós, mas foi conquistada por Jesus e imputada a nós por misericórdia e graça, de maneira que agora a gente não tem mais direito algum de dizer: eu quero, eu faço, eu posso, eu sou. Eu não vivo mais. Quem vive em mim é Jesus. Agora o Senhor pode, o Senhor quer, o Senhor faz, o Senhor é o dono da minha vida.
A purificação no Novo Testamento não diz respeito a você fazer coisas, mas diz respeito a você se entregar e reconhecer o que foi feito em você. Quer viver uma vida pura? Você quer viver uma vida que honre o sacrifício que foi feito por você? Você diz: já não sou eu mais quem vivo. Jesus explicou isso de uma outra forma. Ele disse: você quer vir comigo? Você quer realmente seguir os meus caminhos, seguir os meus passos? Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Já não sou eu mais quem vivo, negue-se. Tome a sua cruz. Que cruz? O seu ministério, a sua vocação, a sua vida de louvor, aquilo que Deus fez você para ser. Do seu jeitinho, essa coisa muito pessoal, aquilo que você é, todo esse potencial divino que foi fabricado em você. Agora você não mais vive, quem vive é Cristo, para usar isso para exponencialmente Deus ser honrado, Deus ser glorificado, o reino de Deus crescer sobre a terra. Purificação, porque eu e você fomos puros. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas. Nós somos, povo de Deus, exatamente essa classe agora. Deus nos constituiu um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra, todos nós. Esse é o nosso caminho agora. Deus não aceita um culto hipócrita. Está revelado especialmente pelos profetas. Então, imagine você comparecer ousadamente perante Deus sem esse reconhecimento, sem essa entrega, sem essa posição diante dele. Deus rejeita, não apenas a sua oferta, mas rejeita você, porque Deus não aceita hipocrisia. Cuide disso. Muito mais do que a gente fazer coisas na igreja e para a igreja, a gente vive para Deus e deixa Deus fazer coisas em nós e nos usar para fazer coisas através de nós, para que o nome dele seja glorificado e o reino dele cresça. Segunda coisa que eu proponho: o texto diz que houve uma procissão de louvor em 2 grandes coros. Saíram todos 2 da porta do monturo. Um foi levado por Esdras e o outro foi levado por Neemias. O segundo coro diz que eles foram pela Torre dos Fornos até o Muro Largo, e a gente explicou isso aqui para todos nós. Veja só o que é que o texto está mostrando: que apesar deles terem caminhos diferentes, todos saíram do mesmo ponto. E à medida que eles foram sendo usados por Deus para consagrar aquela coisa física, o muro, eles foram para o mesmo ponto, até o lugar do culto. Nós temos isso em comum. Você sai daqui na segunda-feira e você vai por caminhos que Deus lhe leva na sua vida profissional, na sua vocação, nas suas coisas. Mas temos isso em comum: nós saímos do mesmo ponto e vamos para o mesmo ponto. E nessa vida, eu e você temos em comum que é uma vida de adoração. Então eu pergunto para você, irmão: você no seu trabalho é um adorador? Você, na sua boca, é uma pessoa que louva? Glorifica o nome do Senhor, fala bem de Deus, fala das maravilhas de Deus, reconhece e esclarece ao seu próprio coração a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus sobre sua vida, sempre lhe abençoando. Você reconhece isso? Você fala disso? Você é grato por isso? Os caminhos podem ser diferentes para nós, mas nós saímos do mesmo ponto, fomos salvos pelo mesmo sangue. Nesses caminhos que Deus vai levando a gente vai adorando a Deus.
vai dando a Deus o que é de Deus. Mas a gente vai sempre para o mesmo ponto, para a casa de Deus. É onde a gente se reconhece, é onde a gente se sabe. Quer consagrar a sua terra? Faça essa procissão santa. Quer consagrar a sua casa, sua família? Você quer consagrar o seu trabalho? É muito interessante, porque a gente tem uma herança católica que é mais ou menos o seguinte: você quer consagrar o seu patrimônio, você diz assim: pastor, o senhor podia ir comigo para a gente orar, para abençoar o local, abençoar a fábrica, abençoar o apartamento, abençoar... E eu não faço questão não, eu vou. Mas eu sei que eu não abençoo nada. E aquele lugar, se não for abençoado por você, que é quem é o dono, que é quem está fazendo a coisa lá, eu não vou ter como abençoar. Eu vou como pastor para lhe instruir, para lhe ajudar a entender que é você o instrumento, não eu. Meu caminho com Deus me traz para cá. Me traz para poder levar você pelos caminhos que você vai, dizendo: você é quem é usado. Eu aqui só estou fazendo volume, mas quem é usado é você. Você. Quer que a sua empresa, quer que seus negócios, suas coisas honre a Deus, o fator que abençoa aquele lugar é você. Aí esse texto mostra para a gente o seguinte: apesar de haver diversidades, existe uma unidade. O mesmo coração, a gente sabe que veio do monturo, e a gente sempre está na casa de Deus. Mas os caminhos que a gente percorre durante a vida são distintos, porque Deus fez a gente distinto, e fez áreas de abrangência na vida da gente distintas, para a gente ser usado. Último ponto que eu queria destacar. O texto diz no versículo 43 que houve uma grande celebração com alegria e sacrifícios. Diz assim o versículo 43: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo, a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Pelo menos 4 vezes aparece a palavra alegria aqui, ou a expressão de alegria aqui. O que foi que aconteceu? Houve um renovo. O culto, ele tem uma dinâmica interessante. Jesus explicou a dinâmica do culto. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra espírito aqui não é o Espírito Santo, é o seu espírito. Ou seja, só vai haver culto da sua parte se você é uma nova criação que foi soprada agora por Deus de novo, e você tem um ânimo novo. Nefesh. Eu expliquei isso logo no começo. Portanto, culto é essencialmente espiritual. Não é liturgia que carrega o culto, mas é o quanto o nosso espírito quer Deus, que traz o culto, que faz o culto acontecer. Portanto, se a gente se ajuntar aqui, irmão, e eu quiser muito a Deus e você não quiser, você não está no culto. Eu estranho quando pessoas estão dentro do templo e elas estão com os braços cruzados, ou estão sentadas, ou estão indiferentes, e elas transparecem de indiferença quando elas estão diante do Deus que as salvou e as restaurou e as tirou do monturo e lhes deu nova vida. Como isso é possível? Que tipo de igreja é essa que não adora em espírito? Que coisa é essa? Jesus explica que é em verdade. Há uma coerência necessária. Não adianta você lá fora agir e viver como se não crente fosse, e chega na igreja e diz que é crente.
Não adianta você estar de corpo presente, mas a sua mente não está em Deus, os seus valores não estão em Deus, seu coração não está em Deus, não há verdade. Mesmo que você levante as mãos, mesmo que você cante lindamente, mesmo que você esteja no ministério de louvor, ou mesmo que você esteja pregando no púlpito, a verdade é sondada por Deus, ela não é sondada por homens. O culto nunca será real quando qualquer um desses dois elementos estiver ausente. Não for um mover do Espírito, do seu espírito pessoal, dizendo: eu quero Deus. E quando não houver verdade, coerência entre a vida privada e a vida litúrgica. Sabe umas coisas que eu mais acho estranho? Um movimento que tem hoje em dia evangélico, que tem um rigor cultico, litúrgico. Então no domingo não pode cantar cânticos espirituais, não pode, porque tem uma série de rigor, só pode cantar salmos. Mas no sábado, se fizer um culto, pode tudo. Na segunda, se fizer um culto, pode tudo, porque no domingo tem uma liturgia para adorar a Deus. Aí eu pergunto, mas na segunda Deus não está presente? Está ou não está, irmão? E não é o nome dele que a gente honra? Das duas, uma. Ou todo culto tem que ter o mesmo rigor, ou então aquele culto ali é para outro Deus, que não comparece na segunda, nem comparece no sábado. Preste bem atenção, irmão. Existe uma largura nas dimensões em que o culto pode acontecer. Eu fico perguntando, pergunto a você, será que o culto que o povo da Assembleia de Deus faz não glorifica a Deus? Alô, irmão? É diferente do nosso, não é? Liturgicamente é diferente, mas será que não glorifica a Deus? Será que o culto dos batistas não glorifica a Deus, irmão? Será que o culto dos congregacionais não glorifica a Deus? Será que o culto dos neopentecostais não glorifica a Deus? Pelo amor de Deus, irmãos. Que tipo de exclusivismo é esse? Onde a gente acha que é dono da chave da adoração. Veja o critério que Jesus usou, e para mim é o que vale: em espírito e em verdade. É tudo isso, não é só isso, é tudo isso, as duas coisas. Às vezes eu penso que nós, aqui, graças, esquece agora qualquer outra igreja, às vezes eu penso que nós, muitas vezes, estamos engessados demais. Muitas vezes a gente parece não estar na presença de Deus. E tem culto que Deus parece que rompe a gente. Já sentiu isso aqui ou não? Tem dia que você diz: Deus está aqui. Tem dia que a gente não quer nem acabar o culto, porque o povo não vai embora. O que foi que aconteceu? O que é que aconteceu? Irmãos, eu não estou chamando você para poder começar a falar em línguas. Se fizer, vai ser repreendido aqui, irmão. Não estou dizendo para você começar a dar, sei lá, tem gente que fica beijando a parede porque a unção da lagartixa. Já ouviu isso? Já tem, é verdade. Tem gente que fica andando de quatro, que é a unção do leão. Meu Deus do céu, que é isso? Gente se arrastando pelo chão, gente do manto sagrado que bota, o povo cai. Não é isso não, irmão. Pelo amor de Deus, não é isso não. O que a gente está falando é de um povo aquecido, que canta, que adora e que não está nos seus próprios limites de constrangimento. Miserável. Pelo amor de Deus. Expressa seu coração ao Senhor.
Veja, o emocionalismo é terrível. E o que é emocionalismo? É quando tanto os músicos, o pessoal do louvor, como o próprio pastor está querendo mexer com as suas emoções, para você sentir um negocinho. Isso é terrível. Mas as emoções são necessárias. Ou me diga uma coisa, quando você está, por exemplo, perante uma autoridade que vai definir sua vida, uma entrevista de emprego, ou então você está numa prova, por exemplo, né? Você está concluindo o seu mestrado, o doutorado, você está diante de uma banca examinadora, você sente emoção, irmão, ou não? Alô? Se treme todo? Sente uma emoção, quando acaba, você sente aquela descarga de adrenalina, você chega e fica pipocando, sim ou não? É, irmão, eu também passei tudo isso aí com você também. Eu não gosto de futebol particularmente, mas meu pai adorava futebol. Papai ficava sozinho na sala assistindo jogo de futebol e gritando. Ele gritava com a televisão, ele gritava com o juiz, ele gritava com todo mundo. Ele ia para a janela e gritava gol. Não tinha ninguém na rua. Meu pai ia ver pelada assim, dos meninos jogando, e ele ficava gritando, torcendo, porque ele gostava. Eu quero perguntar para você: você gosta de Deus, irmão? Gosta mesmo? Você tem o seu jeitinho, e eu quero respeitar seu jeitinho. Deus usa o seu jeitinho, mas você está diante daquele que define a sua vida. Se você não sente um tremorzinho nas pernas, irmão, pelo amor de Deus, você é o quê? Uma pedra de gelo? É um poste? Até as pessoas mais equilibradas, quando elas estão num momento especial, elas transbordam. Ontem a gente estava no casamento de um dos filhos daqui da igreja, e ele é aquela pessoa super temperada, super organizada. E antes da celebração do casamento, eu conversei com ele, perguntei assim: você está bem? Ele disse: estou bem. Ele disse: até agora eu estou tranquilo. Quando ele entrou bem, tranquilo. Eu faço sempre isso quando vou fazer o casamento. Eu pergunto logo para os noivos, antes do microfone, antes de tudo: você está bem? Olho para eles, vejo se estão bem mesmo. Quando eu estava pregando, aquela pessoa super equilibrada começou a ficar branco, e começou uma suadeira. Eu falei: vai desmaiar, vai desmaiar. E então eu parei o sermão, falei: você está bem? Ele: eu estou. Eu disse: você não está bem não, você está muito branco. É, pastor. Eu disse: recupere, meu filho, recupere, senão você vai cair aqui. Momento muito especial. Na hora que ele foi declarar os votos, começou a chorar, extravasou, porque era um momento muito especial. Eu não estou atrás das suas emoções, e nem tenho nenhuma técnica para mexer com suas emoções. Eu não tenho, nunca estudei. Mas um culto que não se revela através da sua vida para Deus, esse não é um culto verdadeiro. Deus detesta a hipocrisia, detesta. E quanto mais a gente conhece o ser de Deus, quanto mais a gente conhece o soberano de todos os donos da terra, quanto mais a gente conhece a bondade e o plano salvífico de Deus, mais compromete a gente a ter fervor. Porque a pessoa que conhece muito será cobrado por muito que conhece. E aqueles que conhecem pouco será cobrado pelo pouco que conhece. Então você que é da igreja presbiteriana, é muito provável que ao longo da sua vida você recebeu muita instrução, muito entendimento, muita teologia, muita coisa da Bíblia. Eu recebi. Eu me converti na igreja presbiteriana, ou Deus me converteu na igreja presbiteriana. Nunca saí da igreja presbiteriana. Eu tenho uma dívida enorme. Eu não tenho como pagar.
mas eu expresso. E eu quero expressar. Eles celebraram. Por causa de um muro, eles celebraram. Deus pôs seu filho na cruz, lavou você com o sangue dele, lhe purificou, lhe deu a vida do seu filho. Eu pergunto para você, isso é mais importante do que um muro? Por causa de um muro eles celebraram. Imagina, por causa da obra de Cristo em nós, o quanto de celebração nós temos. Matthew Henry diz: a alegria do Senhor é a muralha da alma restaurada. Vou repetir: a alegria do Senhor é a muralha da alma restaurada. Princípios espirituais. Adoração requer sustentação. Adoração exige fidelidade. O sustento do ministério é parte dessa aliança que a gente tem com o Senhor. E o culto deve ser a expressão da alegria e não a expressão de uma obrigação ou de um rito religioso. Esses são os princípios espirituais que a gente falou aqui hoje. Versículo 44 diz: Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e levitas que ministravam ali. Hernandes Dias Lopes diz: Neemias nos ensina que reconstruir muros é fácil. Reconstruir corações é obra da graça. Se você foi reconstruído, irmão, no nome de Jesus, não deixe a indiferença, nem as justificativas. É o meu temperamento. Não, é o meu jeito. Eu sou assim. Não deixe, irmão. Não deixe as suas muitas ocupações. Não deixe essas coisas roubar de você a vida que lhe foi dada. Esse viver que vivo na carne, eu não vivo mais pelo meu esforço. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero viver assim. Estou tentando, buscando viver assim. Cheio de limitações, erros, mas não tenho acordo com os meus erros. E nem quero justificá-los. Se alguma coisa está me impedindo de progredir, eu quero deixar de lado e quero avançar. Eu quero estar animado, com um ânimo indestrutível, fruto da salvação. Eu quero adorar o meu Deus. Você quer também, irmão? Uma igreja feito essa, plantada por Deus na cidade de Recife e seus arredores. Imagina a renovação e reconstrução espiritual que a gente pode fazer, no mínimo nesse estado chamado Pernambuco. A reconstrução espiritual. Deus quer usar você, irmão. Vamos orar. Talvez você, como eu, queira se consagrar ao Senhor, queira responder à sua graça, seu amor. Nos tirou lá da porta do monturo para nos dar agora um novo caminho. Talvez você queira se consagrar, então fique de pé. Quero orar com você, para Deus nos consagrar, romper os nossos limites e nos usar, seja no culto aqui, ou seja lá fora, nas procissões da vida, Deus nos usar. Senhor, tão bom quando a Tua palavra vai esclarecendo para nós nosso jeito de viver. Deus, nós não queremos ser legalistas, cheio de regras, cheio de ideias do que pode, o que não pode. Nós já passamos dessa fase, Deus. Mas nós queremos viver de forma santa.
agradável a Ti. Nós queremos transbordar a nossa esperança e o nosso ânimo. Nós queremos cultuar o Senhor em espírito e em verdade. E nós queremos lá fora levar o Evangelho a todos os povos, a todas as pessoas. Nós queremos ser usados pelo Senhor, Deus. Por isso nós nos consagramos aqui. Usa-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos levantarmos. O Senhor que reconstrói corações, reconstrói o nosso coração agora. Reconstrói o nosso ânimo por meio do Teu Espírito, Senhor Deus. Faz a gente viver a vida do Senhor, Deus, provando e desfrutando o poder mais alto que o nosso poder. Meu Deus, alegra-nos como esse povo se alegrou, com a virtude do Teu Espírito, com o poder do Senhor, meu Deus. Restaura-nos e através de nós, se o Senhor quiser, restaura Recife, Senhor. Restaura Olinda, Jaboatão. Restaura, Senhor Deus, as nossas cidades ao redor, o Agreste, o Sertão. Usa-nos, Senhor Deus, para expandir o Teu reino e fazer o Teu reino conhecido em todos os lugares, Pai. Nós queremos fazer tudo conforme o Senhor, Deus. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus.